sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 kg, e eu já vou fazer o seguinte, eu vou copiando aqui os dados. A massa, 900 kg, que já está no sistema internacional, então nem preciso mexer com a unidade. Apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de 2.900 newtons, que é essa força F aqui, ó, que a gente já tem aqui localizada. Então eu vou colocar aqui, ó, F igual a 2.900 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco e o granito, entre o bloco de granito e o terreno, são de 0,25 e 0,35. O estático é sempre maior do que o dinâmico. Então, ó, coeficiente de atrito dinâmico, 0,25. Coeficiente de atrito estático, 0,35. E coeficiente de atrito não tem unidade, ok? Não tem dimensão, ok? Então ele é só um número mesmo, é o que a gente chama de grandeza adimensional. Considere a aceleração da gravidade local, o G, 10 metros por segundo ao quadrado, também está no sistema internacional. Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é em newtons. Então veja, aí tem uma coisa muito interessante. Enquanto o bloco não se move, significa dizer que a força F aplicada sobre o bloco não venceu a força de atrito. Mas a força de atrito não é capaz de vencer essa força. E aí entra uma coisa aqui que eu acho que é bastante importante que eu coloque. A força de atrito, ela é contrária aqui ao bloco, beleza? Então eu vou colocar assim, ó, força de atrito. Ok? Então essa força de atrito, ela age contrário ao movimento. Se a força F quer mover o bloco da esquerda para a direita, a força de atrito quer mover o bloco, ou melhor, manter o bloco parado. E por isso ela se opõe a essa aplicação da força F. Ok? Beleza. Enquanto o bloco não se move, a força de atrito é igual à força aplicada. Portanto, a gente não precisa fazer cálculo nenhum e já podemos marcar aqui que essa força de atrito é igual a 2.900 newtons. Beleza? Se o bloco tivesse se movimentando, aí seria uma outra questão, mas eu não vou complicar essa questão aqui, basta essa explicação. Enquanto o bloco não se move, significa dizer que a força de atrito zera, anula a aplicação da força F. Se a força F é de 2.900 da esquerda para a direita, a força de atrito é da direita para a esquerda com a mesma intensidade, 2.900 newtons. Belezinha? Preparado aí para outra questão? Então vamos para outra questão aqui. Olha essa outra aqui, ó. Um objeto de massa 20 kg, então vamos colocar aqui, massa 20 kg. É puxado horizontalmente sobre uma mesa por uma força de 120 newtons. Então vamos colocar aqui, 120 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e a mesa é de 0,2. Lembrando que coeficiente de atrito é adimensional, ele não tem unidade. E geralmente é um número entre 0 e 1, beleza? Ele não supera o 1, ok? Determine a aceleração do corpo e pede para a gente colocar aqui o G, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. É muito importante desenhar. E quando eu falo desenhar, não precisa ser uma obra de arte. Basta que faça sentido para você. Eu vou fazer aqui exatamente isso. Então imagina o seguinte. Eu tenho um bloco. Esse bloco está sobre uma superfície. Ok? E eu tenho uma força puxando esse bloco, que é a força F. E a gente viu que tem coeficiente de atrito. Então eu tenho uma força contrária. Então vou colocar a força de atrito assim. Beleza. E esse bloco tem uma determinada massa. O que é que acontece? Num plano horizontal, que é esse que a gente está trabalhando, o módulo da força de atrito, então a força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito entre o bloco, entre o móvel e a superfície, e o seu peso. Na verdade, seria sobre a normal. Mas o que é a normal, né? É a força que a superfície faz sobre o bloco. E ela é contrária. No caso
da superfície horizontal ela é contrária ao peso e de mesma intensidade. Então eu já vou colocar o peso aqui para facilitar. Se o plano fosse inclinado, não valeria. Então, num plano horizontal, sim. E na introdução à dinâmica, a gente geralmente vê o plano horizontal. Beleza. Então, dá para a gente abrir um pouco mais essa equação aqui. Ó. Então, força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a massa do bloco vezes a gravidade. Beleza? E aí é só substituir valores agora. Então, ó, força de atrito é igual coeficiente de atrito 0,2, a massa 20 kg, a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, tudo no sistema internacional, tudo bonitinho. Então, 0,2 vezes 10 é 2, 2 vezes 20, 40 newtons. Então, eu tenho uma força de atrito freando o movimento com 40 newtons apontando para a esquerda. Beleza? Mas a força F, ela é de 120 newtons. Então, dá para a gente fazer a força resultante. O que é que seria a força resultante? A força resultante é igual a F menos FAT. F menos força de atrito, porque elas estão 180 graus defasadas, uma para a direita, a outra para a esquerda. Então, a força resultante, que é o produto da massa vezes a aceleração, é igual a F menos força de atrito. Tá vendo? Então, força resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, a aceleração é igual a força F menos a força de atrito, tudo isso dividido pela massa do bloquinho. Então, é só substituir agora. Vamos lá. F é 120, a força de atrito é 40, a massa do bloco é 20. Então, a nossa aceleração aqui, ó, 120 menos 40, 80. 80 dividido por 20, 4. E 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. E essa é a aceleração adquirida por esse bloco quando eu tenho essa situação. Uma força de 120 apontando para a direita e uma força de atrito que sempre se opõe ao movimento com a intensidade de 40 newtons. Beleza? Então, vários conceitos aí na mesma questão. Cálculo da força de atrito num plano horizontal, que é mais fácil, e o conceito da força resultante, que é o somatório vetorial das forças. Ah, o somatório tem uma subtração? Sim, porque uma força está para a direita, a outra força está para a esquerda. Beleza? Vamos à próxima? Então se prepara aí, vamos para a próxima. A próxima questão é essa 26, que ele coloca o seguinte. Um bloco de massa 2 kg é deslocado horizontalmente por uma força de 20 newtons sobre um plano horizontal. A aceleração do bloco é 0,5, calcule a força de atrito. Então, muito parecido com a anterior. Vamos fazer o que a gente já sabe fazer. Inclusive, eu vou copiar a nossa figura. Eu sou péssimo de desenho. E essa daqui deu até para a gente entender o que é que eu estava querendo dizer, não é? Então, deixa eu copiar essa figura. Vamos colocar essa figura aqui para simplificar aqui a nossa resolução. Então vamos lá, como é que a gente, a partir do desenho, como é que a gente vai fazer? Vamos prestar atenção nos dados. Então, quais os dados aqui? Ó? A massa, 2 kg, não 20, 2 kg. 2 kg. A força F, 20 newtons. Sobre um plano, a aceleração do bloco, então a aceleração, ele já dá aceleração diferentemente da outra questão, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer que calcule a força de atrito. Então vamos lá, vamos pegar o que a gente pegou, a expressão que nós pegamos lá na outra questão. Lembra, força resultante é igual a F menos FAT. Força resultante, massa vezes aceleração, é F menos FAT. Observa o que é que nós temos aqui. Olha só. O F nós temos, a massa nós temos, a aceleração nós temos. Então, se eu passar a força de atrito para o outro lado, ela vai chegar aqui positiva, mas eu tenho que passar o produto, massa vezes aceleração, para o outro lado com um sinal contrário. Então, F menos massa vezes aceleração. Agora, só substituir valores. Olha só. F, 20. Massa, 2. A aceleração, meio. Então, força de atrito igual 2 vezes meio é 1, 20 menos 1, 19 newtons. E aí a gente resolveu a questão. Veja que o conceito de força resultante,
que é aí a soma vetorial, e nesse caso a subtração das intensidades da força, porque uma está para a direita, a outra está para a esquerda, entrou de novo. E que a força resultante é o produto da massa do corpo vezes a aceleração adquirida por esse corpo. Então não pode esquecer desse